Bem, agora de fato falando sobre os tipos de grafos, né, cara, a gente pode definir os tipos de grafos como três tipos. A gente tem grafos simples, orientados e ponderados. Todos os exemplos que eu tinha dado até então, com exceto esse e o da ponte, são grafos simples. Como é que a gente define um grafo simples? Um grafo simples nada mais é do que um grafo sem arestas múltiplas ou loop nesse caso. Esse grafo aqui evidentemente não é simples, porque você tem arestas múltiplas aqui, você tem arestas paralelas e também você tem laços com o grafo simples. Para a gente determinar, por exemplo, para a gente dizer que esse grafo é simples, o grafo simples ele seria basicamente isso aqui, ó, que eu vou fazer agora. Pronto, isso seria um grafo simples, ou seja, um grafo que não possui conexões paralelas entre vértices e também não possui autolaços, né, que não possuem vértices, né, com autolaços. Bem, a gente pode definir um grafo simples da seguinte maneira: a edge, pelo menos, né, a aresta, a gente determina a aresta, né, de um grafo simples da seguinte maneira: a gente pode dizer que essa aresta, né, ela pode ser representada por U e V, ou então ela pode ser representada por como? V e U. Porque nesse caso, né, por ser um grafo simples e não um grafo orientado, como eu já vou falar mais pra frente, a ordem não importa e tanto faz. Em alguns livros, né, você vai ver U e V tudo junto, né, tipo, exatamente assim dessa forma, mas eu tô querendo deixar assim para ficar um pouco mais claro. Ou seja, se a gente fazer esse tipo de anotação para grafos simples, isso aqui está correto porque de fato, né, a ordem não importa nesse caso. Bem, outro tipo de grafo que a gente tem, né, seriam grafos orientados ou então grafos direcionados, né. Bem, a gente também pode chamar eles de dígrafos, se eu não me engano, né. Bem, enfim, de qualquer forma, um grafo orientado nada mais é do que um grafo onde as arestas possuem uma orientação definida. Ou seja, se você parar para analisar esse grafo aqui, você vai perceber que cada aresta ele vai ter uma direção, que é representada por essa seta. Ou seja, eu até fiz um desenho aqui para tentar ilustrar um pouco melhor isso. Quando a gente vai definir formalmente esse grafo, a gente diz que determinada aresta desse grafo vai ser uma tupla, ou seja, uma tupla ela não muda, vai ser uma tupla de 1 e V. Nesse caso eu vou pegar o exemplo desse grafo aqui azul que eu desenhei, eu vou até deixar a corzinha aqui azul. A gente diz que um grafo, né, ele vai, pra gente determinar essa tupla, o primeiro item dela é a origem e o segundo item seria o destino. Ou seja, nesse grafo aqui a gente vai pegar essa aresta aqui, a gente vai pegar essa edge aqui. Essa edge ela tem origem em 2 e ela tem o destino em 1. E ponto, vai ser basicamente assim que a gente vai representar essa edge. Se a gente botar edge 1 e 2, vai estar errado. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma origem 1 indo até o destino 2, nesse caso. Portanto, nesse caso, a definição de uma edge, né, ela não é comutativa. A gente utiliza, né, esses grafos direcionados, principalmente, cara, por exemplo, para modelar ruas de cidades de mão única, por exemplo. E é isso, cara. A gente utiliza basicamente esse tipo de grafo também, muitas vezes em árvores binárias, nesse caso, ou então em máquinas de estado. Isso é um outro assunto que não nos vem aqui. Bem, no nosso último exemplo de grafos aqui, a gente também tem os grafos ponderados, né? A gente já explicou sobre grafos simples e grafos orientados. Grafos ponderados são grafos que as arestas possuem determinado valor, e esse valor pode ser peso ou então, por exemplo, distância, enfim. Bem, outra característica interessante desse tipo de grafo ponderado é que quando a gente, por exemplo, diz que o peso, né, de cada aresta é associado à distância, e quando a gente faz o seguinte questionamento, tá, qual é o menor caminho que eu posso ir de um ponto até outro? Em um grafo simples, cara, o menor caminho que você pode ir de um nó até outro, ou seja, de um vértice até outro, é basicamente, né, você percorrer, né, você fazer, né, um caminho, né, com o menor número de arestas possível. Ou seja, se isso aqui fosse um grafo simples, obviamente a gente diria que o menor caminho do ponto 1 até o 4 seria justamente por meio dessa aresta aqui. Só que em um grafo simples, cada aresta, né, teria um peso unitário, porque não seria ponderado. Nesse caso não, cara, a gente diz que o menor caminho não necessariamente
o menor caminho que vai nos dar o menor número de arestas percorridas, e sim, né, o que tiver o menor peso somado. Ou seja, se a gente for do caminho 1 ao 4, a gente vai ter um peso de 12. Se a gente for se a gente percorrer do 1 para o 3 e do 1 para o 4, que a gente também consegue chegar no 4, ou seja, isso aqui é basicamente, né, uma outra maneira da gente atingir o 4, né, ao invés de passar apenas por uma aresta. A gente vai notar que o menor caminho, nesse caso, é de fato tendo a interrupção com nó 3. Ou seja, o menor caminho, né, seria indo do 1 para o 3 e do 3 para o 4, porque a gente teria uma soma de 3 com 8, né, que daria 11. E 11, evidentemente, é menor do que 12, portanto, seria, por exemplo... exatamente, seria um caminho menor do que você percorrer, né, por essa aresta aqui. No mais é isto, mano. Bem, dando continuidade, né, a gente também tem um outro tipo de grafo, né, que seriam os grafos bipartidos. Eu queria deixar a explicação desse grafo, né, um pouco mais adiante, porque, bem, o grafo bipartido ele também pode ser simples, orientado, ele também pode ser ponderado, enfim. Esse tipo de grafo, né, a gente diz que um grafo ele é bipartido se os seus vértices eles podem ser particionados, né, em dois conjuntos distintos, né. Aqui a gente, por exemplo, está pegando o conjunto x e y. Então a gente diz que x e y, né, é uma bipartição de G. Ou seja, a gente diz que x e y nada mais é do que uma bipartição de G. Por quê? Porque a gente está separando, né, os vértices desses grafos, né, em dois conjuntos, no conjunto x e no conjunto y, que a gente consegue representar aqui, caso você não tenha caso você não tenha percebido. A gente tem dois conjuntos aqui para esse tipo de grafo, né? E também a gente pode representar nesses outros exemplos de grafos que eu vou explicar mais adiante, né? Bem, de maneira geral, você sempre terá, né, dois conjuntos, né, de um grafo bipartido, né? O conjunto x e o conjunto y. O x e y eu estou pegando aqui apenas como exemplo, né, para dar nome a esses dois conjuntos, né? E bem, uma das primeiras propriedades que a gente tem, né, nos grafos bipartidos é se esses grafos, né, eles são completos ou não nesse caso. Para a gente determinar se um grafo bipartido é um grafo bipartido completo, a gente parte da premissa de que cada vértice, né, de um dado conjunto ele faz, né, ele é adjacente a todos os outros vértices dos outros conjuntos. Por exemplo, nesse grafo aqui em específico, a gente verifica que a gente tem dois conjuntos, né? A gente tem esse primeiro conjunto e a gente tem esse segundo conjunto. Ah, e desculpa, uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte. No caso de grafos bipartidos, né, os vértices que fazem parte de um conjunto, eles não são conectados, ou seja, não são adjacentes com os outros vértices que fazem parte do mesmo conjunto. Os os vértices, né, que fazem parte de um dado conjunto A só serão adjacentes ao outro conjunto B e não do mesmo conjunto A. E essa é uma das características fundamentais de grafos bipartidos. Então, quando eu digo um grafo bipartido completo, eu quero dizer quando um vértice, né, do conjunto A ele é conectado a todos os vértices do conjunto B nesse caso. E se a gente parar para analisar aqui, esse vértice aqui, ele de fato é conectado com todos os vértices do conjunto B. Esse outro vértice A é conectado a todos os outros vértices do conjunto B nesse caso. E com P seria a mesma coisa nesse caso. Isso nada mais é do que uma consequência. Quando a gente diz que um grafo bipartido ele é completo, existe uma notação formal para ele que a gente vai chamar ele de grafo K. Opa, deixa eu só escrever aqui com a tinta branca, beleza. A gente chamaria esse... Deixa eu também aumentar o tamanho. Ah, tá assim, bom. Tá bom o tamanho da fonte. A gente chamaria esse grafo aqui... Opa! A gente chamaria esse grafo aqui de um grafo K. Só que a gente também utiliza outras notações. A gente diz que para a gente representar que esse grafo K seja um grafo especificamente bipartido, né? A gente primeiro evidencia quantas arestas, né? Quantos vértices esse grafo tem no primeiro conjunto. Bem, no conjunto A ele tem dois vértices, 2. E no conjunto B ele tem três vértices, 3. E assim conseguimos representar, né, formalmente, né, a notação de um grafo bipartido completo.
De maneira geral, a gente diz que um grafo bipartido completo é representado por P e Q, como você pode acabar vendo em várias obras literárias, onde o P nada mais é do que o tamanho de... como é que eu posso dizer? Basicamente seria a ordem, né? A ordem, tá certo? Uhum. Ou seja, a gente diz que o P nada mais seria que a ordem, né, do primeiro conjunto A, e a gente diz que nada mais seria do que a ordem do segundo conjunto B nesse caso. Para esse gráfico que eu estou falando, se fosse x e y, a gente só trocaria o A por x e B por y respectivamente, mas enfim, vocês entenderam a ideia básica. E a gente só representa grafos bipartidos completos exatamente assim, dessa forma. Outro tipo de grafo especial que a gente tem, que também é um grafo bipartido, é o grafo bipartido estrela. Um grafo bipartido estrela nada mais é do que todo grafo... presta atenção. Eu vou primeiro fazer a anotação e depois explicar o exemplo visual. Todo grafo bipartido completo que seja 1, Q, ou seja, que no primeiro conjunto ele tem apenas 1 e no segundo ele tem Q, ou então vice-versa, né, porque são comutativos, né, esses conjuntos, né, a relação entre eles. A gente diz que é um grafo bipartido estrela nesse caso. E seria esse exemplo aqui. Mas beleza, e se fosse, por exemplo, um grafo bipartido que, beleza, tem um vértice em um conjunto X e outro vértice em um conjunto Y, e ele faz uma conexão, apenas assim. A gente também pode dizer que esse tipo de grafo aqui, né, é um grafo bipartido, né, do tipo estrela nesse caso. A outra curiosidade é que nos grafos bipartidos completos, né, a gente consegue, por meio de uma propriedade bem simples, determinar quantas arestas esse grafo vai ter. Por exemplo, se é dado para a gente um grafo completo, onde no primeiro conjunto tenhamos 3 vértices e no segundo conjunto tenhamos 5 vértices, e a gente precisa determinar, por exemplo, a quantidade de arestas totais que esse grafo bipartido completo tem, a gente basicamente vai multiplicar o número de vértices do primeiro conjunto pelo número de vértices do segundo conjunto, e a gente chega na conclusão de que teremos, né, 15 arestas nesse caso. E o mesmo vale para o conjunto estrela também, porque aqui nesse conjunto estrela a gente percebe que também é um grafo bipartido completo, e para a gente determinar o número de arestas a gente pode pegar o número de vértices, né, do primeiro conjunto e multiplicar com o número de vértices do segundo conjunto, que seria 3, e a gente tem um total de 3 arestas. Isso é apenas uma outra curiosidade, mas que posteriormente também vai ser bem útil para outros casos de estudo. Bem, agora dando continuidade, né, já explicado o que são, né, grafos bipartidos, a gente pode já partir, cara, para representação de grafos, né, na computação. Porque é o seguinte, a gente viu até agora que a gente consegue representar grafos, né, de uma maneira bem abstrata, né, para a gente conseguir resolver problemas do cotidiano. Só que essas representações são apenas representações matemáticas e visuais. Como é que a gente consegue utilizar isso na computação? Ou seja, como é que a gente consegue computar a representação desses grafos? Bem, para isso, né, existem algumas maneiras que a gente pode fazer utilizando matrizes e listas ligadas, né? Bem, eu vou explicar apenas as duas principais formas de representação que é muito utilizado, principalmente em alguns algoritmos que veremos mais posteriormente. Nada mais do que matriz de adjacência e lista de adjacência. E eu vou explicar isso para vocês exatamente agora. A gente vai começar pela matriz de adjacência. A gente utiliza esse tipo de matriz, né, para a gente conseguir representar né, os gráficos. E como já diz o próprio nome, matriz de adjacência, a gente consegue, por meio da adjacência entre seus vértices, determinar cada valor da matriz. Bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, na matriz de adjacência é justamente numerar cada tipo de vértice. Por exemplo, a gente tem esse grafo aqui, cara, que eu desenhei só de exemplo, e a gente tem cada vértice numerado. Outra coisa que a gente verifica é que na matriz de adjacência, a dimensão da matriz ela é determinada pelo número de vértices que ela tem, tal qual pelo número de vértices que ela tem. Ou seja, isso aqui é basicamente a dimensão da matriz de adjacência. Ou seja, se um grafo ele tem 3 vértices, essa matriz vai ser uma matriz quadrada, né? 3 vezes 3. Só que
beleza, aí já entendeu como funcionaria o dimensionamento dela. Só que, beleza, qual seria o valor de cada linha e coluna, por exemplo? Bem, a gente disse que um elemento de uma matriz é a IJ de maneira genérica, só que na matriz de adjacência ele pode assumir apenas dois valores, 1 ou 0. E assume valor 1 se existe uma adjacência entre determinado vértice I e outro vértice J. Caso contrário, vai ser 0, ou seja, não existe uma aresta, né, que faça a adjacência entre esses dois vértices. Para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer, a gente pode, por exemplo, fazer a matriz de adjacência desse grafo aqui que a gente tem, mano. Eu vou demorar um pouquinho para desenhar porque realmente é meio difícil você desenhar com um mouse tosco que eu estou usando agora. Bem, a gente vai começar desenhando, né, a nossa matriz de adjacência. Opa, peraí, eu vou usar essa caneta vermelha para ficar mais fácil a demonstração dela. A gente vai dizer que essa matriz, né? Bem, a primeira coisa que a gente tinha visto aqui é como é que a gente vai na verdade, a primeira coisa que a gente tinha visto aqui é numerar os vértices. Os vértices desse grafo já estão numerados, beleza? A gente também precisa determinar qual é a dimensão dessa matriz. A gente verificou que essa matriz de adjacência é uma matriz quadrada, ou seja, esse grafo aqui, ele tem uma ordem de 4, portanto, a nossa matriz de adjacência ela terá um tamanho de 4 vezes 4. E a gente consegue, inclusive, para cada linha e cada coluna, determinar a adjacência, né, de cada vértice. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente vai nomear a primeira linha da matriz de 0, 1, 2 e 3 aqui, tal qual está nesse grafo. E aqui a gente também faria o mesmo, 0, 1, 2, 3. Beleza, a gente tem a nossa matriz aqui. A nossa matriz ela tem dimensão, ela tem dimensão 4 por 4, justamente porque temos um grafo de ordem 4 aqui. E para a gente completar essa matriz de adjacência, né, a gente faz o seguinte. E para a gente completar essa matriz de adjacência, a gente faz o seguinte. Deixa claro que isso aqui, né, as linhas dessa matriz, elas são representadas, né, pelos vértices do grafo. A coluna dessa matriz também são representadas pelo vértice do grafo. A matriz de adjacência ela vai ser preenchida com 0 e 1, ou seja, o input dessa matriz é basicamente um bit por entrada, ou seja, é basicamente um binário, 0 e 1, como já tinha demonstrado aqui. Vamos começar pela primeira linha da primeira coluna, beleza? 0 e 0. Existe um autolaço de 0 com 0? Não. Portanto, a gente diz que esse primeiro item é 0. Ok. Existe uma adjacência do 0, né? Do vértice 0 com 1? Sim, existe. Portanto, a gente marca 1 aqui. Porque, ó, a gente realmente tem isso aqui. Outra coisa, a gente tem uma adjacência entre o vértice 0 com 2? Sim, também temos. É o que a gente verifica. É o que a gente verifica aqui, portanto dizemos que é 1 aqui. A gente tem uma adjacência do vértice 0 com 3? Sim, temos. Então a gente diz que é 1. Se você parar pra pensar, cara, como tanto a linha quanto a coluna representam vértices, a gente meio que tem uma matriz basicamente espelhada. Ou seja, se aqui a gente preencheu com 1, com 1 e com 1, aqui a gente também preencheria com 1, com 1 e com 1. Por quê? Porque essa localização diz o seguinte, o vértice 0 tem adjacência com 1. Essa localização aqui também diz a mesma coisa, o vértice 1 tem adjacência com o vértice 0. Deixando claro que eu estou dando esse exemplo em um grafo simples, né? Não é um grafo ordenado, muito menos ponderado. Eu vou apenas dar esse exemplo de adjacência, né? Ou melhor, eu vou apenas dar esse exemplo de representação de grafos de maneira computacional, cara, apenas com grafos simples, porque eu não quero me estender muito aqui. Mas sim, a representação de grafos ponderados e de grafos orientados seria um pouco diferente. Depois eu vou explicar isso mais pra frente. Bem, seria um pouco diferente. Bem, a gente pode partir agora para a segunda linha, né? Bem, o 1 faz autolaço com ele mesmo? Não, não faz. Então a gente diz que é 0. 1 ele faz
adjacência com 2? Sim, ele faz. A gente diz que é 1. O 1 faz adjacência com 3? Não, o 1 ele não faz adjacência com 3, portanto dizemos que aqui é 0. E a gente pode complementar exatamente da mesma forma que a gente fez nessa linha. Se na linha 1 a gente tem esse padrão, na coluna 1 a gente também teria o mesmo padrão. Você vai basicamente pegar isso aqui e meio que inverter, tá ligado? Outra coisa, o 2 ele faz adjacência consigo mesmo? Não, ele não tem autolaço, portanto seria 0. 2 ele faz adjacência com 3? Também não. Então a gente diz que é 0. E aqui também seria 0, né? E aqui também seria 0 porque o 3 ele não faz adjacência com 2 tal qual. E portanto temos nosso último caso, que é se o 3 ele faz adjacência consigo mesmo e ele não faz adjacência consigo mesmo. Bem, aqui a gente tem basicamente esse mesmo grafo. Ou seja, essa matriz de adjacência nada mais é do que a representação desse grafo. Se a gente fosse ter que computacionar, né, quantificar, assim, se a gente fosse ter que computacionar esse grafo aqui, a gente faria exatamente assim, dessa forma. O computador ele enxergaria esse grafo aqui exatamente dessa maneira, como uma matriz de adjacência. Só que, bem, antes de eu explicar os poréns desse grafo, eu não sei se vocês perceberam, mas a diagonal principal dessa matriz, deixa eu marcar aqui, só para até evidenciar inclusive, a diagonal principal dessa matriz, ela é completamente nula. Bem, em grafos simples, né, cara, a diagonal principal, ela sempre vai ser nula, porque, de novo, em grafo simples você não tem um nó fazendo autolaço, ou seja, você não tem um nó sendo adjacente a ele mesmo. Portanto, isso é um padrão, né, de matriz de adjacências para grafos simples. E bem, na computação, esse grafo, ele tem, né, uma complexidade de O de N ao quadrado, só que a gente representaria, para esse caso, já que são matrizes, né, e a gente não tem itens de um array, e sim a gente tem números de vértice, a gente representaria a complexidade de O de V ao quadrado nesse caso. Só que, bem, se você parar para pensar, cara, essa matriz aqui, ela não é tão grande assim porque o nosso grafo é simples. Se fosse um grafo mais complexo, por exemplo, um grafo gigante, cara, não seria vantajoso a gente utilizar a matriz de adjacência. Só que tem um porém. O que eu acabei de falar, por exemplo, é apenas uma matriz de adjacência, e essa matriz de adjacência ela basicamente vai verificar se existe adjacência entre determinados vértices ou não. Agora, imagina se fosse uma matriz com vários vértices e sem nenhuma adjacência entre eles, basicamente um grafo de tamanho nulo. Você não concorda comigo que você teria vários zeros nessa matriz? Ou melhor, seria tudo nessa matriz seria zerado. Então você estaria alocando um espaço de memória muito grande para uma matriz cujo todos os itens é zero nesse caso. Ou seja, nem necessariamente precisa ser uma matriz nula, mas a gente percebe que com outros exemplos de grafo, a gente vai ter matrizes muito esparsas e que não valem a pena fazer o uso delas. Bem, para isso, a gente também tem listas de adjacências que eu já vou explicar logo agora. Bem, a gente acabou de ver, né, esse exemplo de matriz de adjacência vai sendo aplicado especificamente para grafos simples. Tá, mas e como que seria, por exemplo, uma matriz de adjacência de um grafo ponderado? A gente sabe que o valor que a gente põe aqui, né, a gente está usando apenas binário para verificar se existe adjacência entre um vértice ou não. Em um grafo ponderado, ao invés da gente utilizar simplesmente binário, a gente pode substituir 0, 1 por 0, ou então o peso que, por exemplo, existe, né, em determinada aresta. Por exemplo, se isso aqui fosse um grafo ponderado e essa aresta aqui, do 1 para o 2, tivesse um peso de 5... Ó, deixa eu ver tudo que tem 1 e 2 aqui rapidão. A gente diria que essas posições aqui da matriz, né, ela teria também um peso de 5 e a gente conseguiria basicamente representar, né, sucessivamente, eu não sei como fala, enfim, a gente conseguiria representar dessa maneira a matriz de adjacência de um grafo ponderado. O valor de um elemento seria 0 quando não existisse adjacência. E o valor do peso, né, seria... E o valor, né, de quando há adjacência entre dois vértices seria basicamente o valor do seu peso. Mas como é que seria em uma matriz
orientada, por exemplo. E uma matriz orientada, cara, nesse caso, as arestas de saída, né, por exemplo, deixa eu desenhar uma aresta aqui, por exemplo. A saída aqui, por exemplo. Bem, apenas as arestas de saídas são representadas para esse tipo de grafo, tá bom? Ou seja, a gente sabe, né, que por default, né, uma matriz ela é representada por linha e coluna. E para a gente computar esse grafo para uma matriz de adjacência, a gente vai seguir a ordem de linha e depois coluna respectivamente. Ou seja, a gente tem claramente, né, supondo que esse grafo aqui seja um grafo direcionado, eu não vou apagar essas outras arestas para não perder tempo, mas a gente tem claramente uma direção do 3 indo para o 2 respectivamente. Ou seja, na linha 2, cara, a gente tá indo para o caminho 3 e isso é válido, portanto, né, a gente tiraria esse 0 e a gente botaria aqui como 1. A gente botaria aqui como... Deixa eu mudar a cor aqui. A gente botaria como 1. Só que é o seguinte, eu tinha dito nesses dois exemplos de matrizes de adjacência o seguinte, cara, que essas matrizes elas são espelhadas. Só que para esse caso em específico de grafo, a gente vai perceber que não é espelhada, justamente porque cada vértice, né, cada adjacência não é comutativa. Ou seja, você tem, né, o 3 indo para o 2. E isso é válido. E como a gente representa na matriz linha e coluna respectivamente, a gente diria que o 3 está indo para o 2. Portanto, a gente trocaria, né, substituiria esse 0 aqui por 1, porque a gente tem 3 indo para o 2. Só que, quando a gente faz a leitura de uma matriz, a gente sempre lê primeiro linha e depois coluna. Ou seja, isso significa que o 3 está indo para o 2. Só que é o seguinte, eu mostrei para vocês que... De novo, os outros dois casos de matriz de adjacência para grafos simples e para grafos ponderados são espelhados. Nesse caso não vai ser porque é o seguinte, a gente não vai dizer que existe um caminho, a gente não vai dizer que esse valor aqui, que tem a linha 2 e o coluna 3 é válido. Por quê? Porque se a linha 2 e a coluna é 3, e a gente marca aqui como verdadeiro, a gente vai estar basicamente falando isso aqui. E isso aqui não é verdade. Não tem nenhuma aresta indo do 2 para o 3, e sim uma aresta indo do 3 para o 2. Portanto, a matriz de adjacência de um grafo orientado não é espelhado. E é essa a diferença nas aplicações de cada caso de grafo. Bem, como a gente viu no exemplo anterior, né, na matriz de adjacência, cara, a gente tem o problema que as matrizes acabam sendo esparsas quando o grafo ele tem o grafo ele tem um tamanho pequeno, ao passo que tem uma ordem grande. Então, para a gente pelo menos compactar isso de uma maneira mais formal, a gente consegue utilizar as listas de adjacência. E como é que funciona as listas de adjacência? Bem, eu desenhei um grafo aqui, um outro grafo qualquer, e para a gente fazer a lista de adjacência, primeiro criamos um vetor, né? Um vetor onde cada posição desse vetor vai representar um vértice, né? Bem, aqui nesse grafo, por exemplo, a gente tem quantos nós? A gente tem 6 nós. E esses nós, eles têm nome também. Tem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Deixa claro que são valores arbitrários, tá? Eu poderia chamar de A, B, C e D, tanto faz, mas nesse caso eu vou chamar assim de 0, 1, 2, 3, 4, 5, porque eu acho que fica mais fácil de compreender. A gente cria um vetor, né, onde cada posição desse vetor representaria um vértice. A partir disso, a gente vai fazer, né, a associação de cada posição desse vetor com a adjacência de cada vértice, né, que está nessa posição. Ou seja, na primeira posição desse vetor temos o 0. Quem seria o 0? O 0 seria esse nó aqui. O 0, se você parar para pensar, ele faz adjacência tanto com 1 quanto com 4. A partir disso, a gente diz que a primeira posição dessa lista de adjacência, ela vai apontar pro nó 4. E quando a gente faz isso, a gente cria uma outra lista nesse caso. Isso aí eu vou explicar mais pra frente, onde geralmente essa lista é aplicada, mas basicamente vai apontar para uma outra lista. Nesse caso, né,
Eu vou usar um tipo de anotação que eu acho melhor, né? Porque aqui ele vai apontar para o vetor 4, por exemplo, ou para o vértice 4. Esse vértice 4 ele vai assumir um determinado valor. Só que esse determinado valor do vértice 4 ele vai ser o valor para onde o 0, para o outro vetor que o 0 está apontando, que é para o 1 nesse caso. Ou melhor, apontando não, fazendo adjacência. Mas nesse caso eu vou dizer apontando porque literalmente seria uma lista apontando para outra lista e assim sucessivamente. Bem, a gente percebe que o 0 ele também faz adjacência com 1, portanto nós fazemos a seguinte anotação. Opa, deixa eu desenhar isso aqui melhor. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente tinha feito aqui, né? Ó, como você pode observar, está apontando para o 0. Só que, beleza. Opa, desculpa, é para o 1 nesse caso. Só que, beleza, o 0, ele apenas faz adjacência com o 4 e com o 1. Portanto, em tese, deveria parar aqui esse loop abstrato que a gente está criando. Portanto, nós vamos dizer que o valor de 1 seria null. Opa, deixa eu posicionar isso aqui melhor, calma aí, pronto. Assim a gente consegue, por exemplo, determinar a adjacência que determinado vértice desse grafo faz. Outra maneira de representar isso, que você pode acabar vendo em alguns livros, seria basicamente se você tivesse 0, e esse 0 ele aponta, né, diretamente para o quê? Para 4 e para 1 nesse caso. E aqui terminaria com um nulo. Isso aqui você pode acabar vendo em algumas apresentações, mas é basicamente a mesma ideia. Acaba apontando pro nada, entre aspas, né? E outra coisa, você fazer assim, tal qual você fazer assim, considerando que seja um grafo simples, né, cara? É a mesma coisa, porque como é comutativo, tanto faz a ordem que você anota, tá? Eu não estou me referindo a um grafo direcionado. Em um grafo direcionado seria diferente, e eu já vou explicar o porquê. Bem, a gente já pegou, né? A gente já fez esse exemplo com o primeiro item da lista, né? Que é o vértice 0. Agora a gente vai passar para o segundo item da lista, que é o vértice 1. Bem, só deixa eu copiar isso aqui para não ter que ficar copiando e recopiando de novo. Eu acho isso muito chato. Na segunda posição dessa lista, né, a gente tem o vértice 1. O vértice 1 ele faz adjacência com o vértice 0, 4 e 3. Portanto, a gente pode aproveitar essa mesma anotação, né, que eu tinha feito aqui, posteriormente, para dizer que ele vai apontar. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Vai apontar para o 0 também, né? Opa, deixa. Pronto, agora sim. Para o 0, 1 ele faz adjacência com 0, válido. 1 ele faz adjacência com 4, válido. Só que 1 ele também faz a adjacência com 3. Então, ao invés do valor, né, dessa segunda lista ser null, ou seja, ao invés desse valor aqui ser null, a gente diz que na verdade vai ser o 3. Aqui, ó. Ou seja, então ao invés da gente botar null aqui, a gente vai botar um outro. Eu vou chamar isso aqui de ponteiro, mas eu tô me referindo de uma maneira meio informal, só para vocês pegarem a ideia mesmo. Ao invés de terminar como null, na verdade vai terminar como um ponteiro apontando para 3. Por quê? Porque 1 também faz a adjacência com 3. E o valor de 3 seria evidentemente null, porque ele não aponta para... Porque já acabou todas as adjacências com o vetor 1. Então a gente vai dizer que aqui temos null. Bem, dado isso, a gente pode basicamente continuar com os outros vértices aqui. E a gente já fez com 0, com 1. Com 2, a gente percebe que o 2 ele faz adjacência apenas com um outro vértice, que é o vértice 3. Portanto, no vértice 2, a gente diz que ao invés de 4, nós teremos... Era melhor ter representado por número, mas tanto faz, agora já é tarde demais. Por 3, e aqui ao invés da gente ter um ponteiro, a gente teria um null aqui. Esse valor, deixa eu apagar aqui. Na real é melhor copiar e colar que fica mais fácil. Pronto. A gente teria, e a gente apagaria, como é que apaga aqui nesse programa? A gente apagaria isso daqui, pronto. Com o vértice 3, ele faz adjacência com 1 e com 2. Portanto, a gente representaria assim. 3 ele faz, ao invés de ser 4, né?
seria com 1, e do 1 ele apontaria, não, do 1 ele apontaria pro 2 aqui, calma aí. Deixar claro que quando eu digo que 1 aponta pro 2 não é no sentido literal, até mesmo porque, de novo, como se trata de um grafo simples, né, não é comutativo, então a ordem pode alterar. Ou seja, os vértices armazenados dessa forma são de maneira completamente arbitrária na lista, tá bom? O 3 ele faz adjacência com o 2 e com 1, e aqui a gente põe o 2, e o 2 termina como nulo. O vértice 4 ele faz adjacência com o 0 e com o 1 aqui. Deixa eu ver, o 1 já está aqui, então só basta eu trocar aqui, né, para 0. Beleza, e o último vértice, o vértice 5, né, se você parar para ver, ele não faz adjacência com ninguém, ele é um vértice isolado. Portanto, a gente diz que o 5, ele aponta... a gente pode, na verdade, representar de uma outra forma, como eu já tinha mostrado para vocês anteriormente. Eu vou quebrar um pouco a nossa anotação que a gente estava fazendo aqui, porque o que eu vou falar para vocês agora vai ficar mais fácil de entender. A gente geralmente representa isso como terra, por exemplo. Aqui, ó. Porque como o 5 ele não aponta para ninguém, ele já vai para nulo automaticamente. E é basicamente isso que acontece, tá? Dessa maneira a gente consegue computacionar, né? A gente consegue representar grafos de uma maneira computacional por meio da lista de adjacências sem a gente ter que se preocupar com matrizes esparsas assim. Só que tem um porém, cara. Eu não sei se você percebeu, mas a gente está verificando muito mais a adjacência entre os vértices do que a aresta em si. Então, um problema que as listas de adjacências têm, né, é em determinar a existência justamente de uma aresta, né, porque a gente está verificando apenas a adjacência entre os vértices, né. Então fica bem complicado você fazer essa determinação. O ideal seria, nesse caso, usar uma estrutura de filas, né, ou então uma hash table para mapear as adjacências. Isso é algo que é mais visto em estrutura de dados e algoritmos, né, enfim. Mas a representação dos grafos, né, cara, por lista de adjacência, ele pelo menos consegue sanar um pouco desse problema que a matriz de adjacência acaba trazendo também. Tá, beleza, a gente já viu como seria isso em grafos simples, né, mas como é que seria, por exemplo, em grafos direcionados? Para o caso de grafos direcionados, né, eu refiz aqui só para vocês terem uma ideia, né. Bem, a gente basicamente vai representar a lista de adjacência, né, para grafos direcionados apenas com o vetor, né, ou melhor dizendo, apenas com as arestas de saída nesse caso. Ou seja, nesse caso aqui, ó, a gente percebe que o 1 ele tem como destino o vértice 0 e o vértice 3. Porém, se fosse o grafo simples, ele teria como destino o 0, o 4 e o 3 nesse caso, porque, de novo, grafo simples não tem direção. Só que como é um grafo direcionado, o 1 ele tem direção para o 0 e para o 3 apenas, e não para o 4. Na verdade, seria o contrário. O 4 é que tem direção para o 1 e não o 1 para o 4. Portanto, na segunda posição desse array que a gente tem, que seria basicamente o vértice 1, ao invés dele apontar para o 4 e para o 0, na verdade, ele é para o 4, para o 0 e para o 3. Na verdade, ele apenas, deixa eu até apagar aqui, cara. Ele apenas apontaria para o 0 e para o 3, ou seja, basicamente ficaria exatamente... eu não vou conseguir me mover, mas basicamente ficaria exatamente assim, dessa forma como você está vendo. O 1 vai para o 0 e o 0 vai para o 3. E não vai ter mais o 4 nessa lista, porque, de novo, o 1 ele não está indo para o 4. E para grafos direcionados é apenas mostrado, né, os vértices, né, desculpa, as arestas de saída.